Mas o mito é que os protestantes são unidos no essencial, e não são. E eu vou te provar, Guto, que não são. Por quê? E aí que tá. O que é o essencial para definir alguém como protestante não é o que ele acha que é. O que é essencial para definir alguém como protestante é a aderência ou não aos 5 solas da Reforma, aos princípios da Reforma. Olá a todos, sejam bem-vindos à Civilização Cristã. Nesse vídeo a gente vai estar reagindo a um trecho do Eduardo Farias, um apologista católico romano, que hoje ele dedica aí a vida dele a tentar converter protestantes para o catolicismo romano, né? O Eduardo Farias, ele já foi pastor presbiteriano, ele depois virou católico romano, e isso se dá por conta do que ele mesmo já falou da formação dele enquanto pastor, né? Ele não teve acesso à informação básica que um pastor deveria ter, ele mesmo disse que não teve acesso a patrício, não teve acesso a coisas fundamentais, e ele acha que isso é o que acontece com todos os protestantes do mundo, com todos os presbiterianos do mundo, e aí ele faz essas críticas que não têm fundamento, né? Mas vamos ver o que ele está falando aqui. Nesse vídeo ele vai estar atacando a unidade dos protestantes, que os protestantes eles não são unidos, cada um crê no que quer crer, porque na verdade, né, se a gente for parar para analisar tudo que não é católico romano, então é protestante, né? E aí é uma bagunça, cada um crê no que quiser e continua todo mundo sendo protestante. Será que é assim, né? Vamos ver o que ele começa dizendo aqui no vídeo dele. Que as denominações protestantes discordam apenas em questões periféricas, mas concordam naquilo que é essencial. Realmente é um mito, e é um mito, assim, recentemente, um pastor protestante, a quem eu respeito muito, que é o reverendo Augusto Nicodemos, ele fez um post nas redes sociais dele que me estranhou muito. Ele disse que existe verdadeira unidade no protestantismo e existe divisão no catolicismo. Ele falou que no protestantismo tem verdadeira unidade. Por quê? Porque os protestantes creem na mesma coisa, assim, no que é essencial. Mas nos católicos tem divisão, porque tem a ordem dos cistercienses, a ordem carmelita, a ordem franciscana, tem a renovação carismática, tem a teologia da libertação. Não, alto lá. Vamos falar dos católicos. Vou começar aqui, né? Há divisões dentro do catolicismo romano? Há problemas dentro do catolicismo romano? Sim. Ele não vai falar aqui, obviamente, porque não é do interesse dele, né? E esse também não é o tema do nosso vídeo aqui. Mas vamos começar definindo os termos. O que é um protestante, certo? Então vamos lá. Quando a gente está falando a respeito do protestantismo, a gente está falando de coisas que as pessoas têm em comum, né? Isso é óbvio, que parece que ele não leva em consideração aqui, né? Porque o que acontece? Quando a gente vai agrupar as pessoas, ou a gente vai fazer qualquer grupo, são baseados em coisas que os indivíduos que compõem esse grupo têm em comum, né? É uma coisa fundamental, uma coisa básica. Então, quais são os elementos que tornam alguém protestante, né? Será que, então, um protestante, ele é protestante porque ele crê tudo igual um ao outro? E a resposta é não. Não é. Vamos resumir de uma forma bem básica aqui. Esse vídeo não estou querendo me aprofundar muito, mas de forma bem básica, vamos resumir assim. Um protestante é alguém que crê nos 5 solas da Reforma, aqueles 5 princípios, que tem essa forma de encarar a revelação de Deus. Então, né, sola escritura, sola gratia, sola fide, etc. Então, o que acontece? A gente tem que definir o que é protestantismo. Então, protestantismo, ele é um conjunto de pessoas, de indivíduos que creem iguais nesse quesito dos 5 solas da Reforma. Um protestante é definido pela posição que ele tem de escatologia, como ele crê que vai ser o fim do mundo. Então a gente pode dizer que existe uma escatologia protestante? E a resposta é não. Por quê? Porque a escatologia não é o que define se alguém é protestante ou não. A doutrina de salvação, ela define se alguém é protestante ou não? Aí depende. Nos pontos que vai ter sola fide, por exemplo, aí sim, aí vai definir se alguém é protestante ou não. Como a gente tem acesso à revelação de Deus, define se alguém é protestante ou não? Define, porque vai entrar em pauta aí o sola escritura. Então percebam que não é qualquer parte da teologia que vai definir se alguém é protestante. Então não existe uma teologia protestante escatológica. Por que eu estou explicando isso? Porque o protestantismo, ele é uma categoria que abarca diversas tradições cristãs. Então ele quer comparar uma tradição cristã, que é o catolicismo romano, com diversas ao mesmo tempo. E é por isso que daí ele faz parecer que é uma torre de Babel, quando na verdade não é. Então a gente tem o cristianismo espalhado pelo mundo inteiro, e a gente tem lá desde o catolicismo romano, os ortodoxos gregos, tem os orientais, tem os assírios, depois a gente vai ter aqui os luteranos, os anglicanos, os reformados, e etc e tal. Então existem diversas tradições cristãs. O protestantismo é uma categoria que está acima dessas tradições, porque ela une diversas tradições cristãs em pontos em comum.
Quais são os pontos em comum? Vamos resumir aqui nos 5 solas da Reforma. Então, são somente esses pontos que essas tradições, no geral, elas têm em comum. Como elas explicam outras partes da teologia, não compete necessariamente ao protestantismo, mas compete a essas tradições particulares. Então, os reformados, eles vão desenvolver a sua escatologia de uma forma, enquanto os pentecostais, por exemplo, eles definem a sua escatologia de outra forma. Mas, de um modo geral, a gente pode encaixar eles como protestantes, desde que eles subscrevam a esses 5 pontos fundamentais, tá certo? Então, vamos ver se ele vai ter essa preocupação de definir protestante ou ele vai tocar o catolicismo romano em contraste com qualquer coisa que não seja catolicismo romano, que daí é fácil de brigar dessa forma, né? Católicos aqui. Nós estamos unidos debaixo de uma Eucaristia e debaixo de um bispo de Roma que tem jurisdição universal. Isso nos une. E a gente tem uma doutrina, um magistério único. Tem bispos e padres que pregam contra o magistério? Pregam, mas isso não quer dizer que a igreja está dividida, quer dizer que eles estão em desacordo. Né? O que eu costumo dizer é o seguinte: quando um católico prega divisão, ele está sendo anticatólico. Quando um protestante prega divisão, ele está sendo protestante. Então, novamente aqui, essa comparação que ela não é verdadeira, né? Porque o que acontece? Como eu já falei, existem princípios que definem o que alguém é um protestante, certo? Então, se um pastor, ele se diz um pastor protestante, e ele não defende o conceito de sola escritura, o que acontece? Então, ele não é protestante na sua prática, certo? Então, o mesmo que é o que ele afirma para um padre católico, por exemplo, que defende uma ideia que ela é contrária aos ensinamentos da Igreja Católica. E a unidade que se busca, ela se busca, então, nas tradições protestantes. Então, por exemplo, um pastor presbiteriano, ele subscreve aí, tu vai ter uma teologia completa presbiteriana ou reformada, e ela é definida pelos padrões de Westminster, por exemplo. Tá? Aí sim tu pode fazer uma comparação se a unidade interna da tradição específica protestante e não do protestantismo de modo geral, porque, como eu já falei, o protestantismo ele está acima das tradições, ele apenas une diversas tradições em alguns pontos em comum, certo? Então essa comparação que ele faz é simplesmente absurda. A gente já poderia parar o vídeo aqui, mas vamos ver o que ele continua falando. Ele está fazendo o que o protestantismo já faz. Então, todas essas... Primeiro que ordem dos cistercienses, dos carmelitas, do franciscano não é divisão. São carismas. É a diversidade que há na unidade. São formas distintas de espiritualidade. E isso é bom, isso é justo, isso existe desde os tempos bíblicos. A espiritualidade de São Paulo é diferente da espiritualidade de São Tiago, que é diferente da espiritualidade de São Pedro. Então isso aí não é... São carismas, são formas de viver a espiritualidade cristã. Não é divisão. Agora, tem divisão, tem um padre que é a favor da ordenação, do casamento gay. Tá aí, ó, a divisão. Não, isso não é divisão, é um padre herético. Né? Lutero era padre, então não quer dizer nada. Mas o mito é que os protestantes são unidos no essencial, e não são. E eu vou te provar, Guto, que não são. Por quê? E aí que tá. O que é o essencial para definir alguém como protestante não é o que ele acha que é. O que é essencial para definir alguém como protestante é a aderência ou não aos 5 solas da Reforma, aos princípios da Reforma. É isso que determina se alguém é protestante ou não. Vamos ver se ele vai pegar esse exemplo? Eu acho que não, né? Eles gostam muito de dizer isso, né? Porque é o mito da unidade protestante. A gente só é desunido no tangencial, no periférico. Vamos lá. Sacramento. É periférico ou é essencial? Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. São Pedro disse: arrependei-vos e sede batizados cada um de vós, para que sejam cancelados os vossos pecados. São Pedro lá em Atos 2, no discurso de Atos 2. Sede batizados, para que sejam cancelados os vossos pecados. O Senhor Jesus em João 6: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não herdará o reino de Deus. Então, peraí, sacramento é essencial ou não? É essencial. Se a pessoa não acredita que comer da carne e beber do sangue é transubstanciação, tudo bem, isso é um outro assunto, mas o fato é, o sacramento é essencial. Os protestantes não concordam sobre os sacramentos. Não existe uma unidade, isso não existe. Por quê? Como eu disse mais cedo, os protestantes mais históricos, eles creem na eficácia dos sacramentos. Os protestantes mais contemporâneos, e que são a maioria, como batistas e pentecostais, nem ao menos creem que existem sacramentos. Eles dizem que são meramente ordenanças. O presbiteriano calvinista diz que os sacramentos têm uma certa eficácia, que comunicam uma graça, é um meio de graça. O protestante batista vai dizer que não, que o sacramento é simplesmente um símbolo. O batismo é um símbolo do nascer de novo que aconteceu quando o sujeito aceitou Jesus. O batismo não causa o novo nascimento. O que causa o novo nascimento é aquilo que eu falei para você, o subjetivismo racionalista de levantar a mão e dizer eu aceito Jesus. E a Santa Ceia pro presbiteriano é um meio de graça, comunica graça. Pro batista não. Pro batista a Santa Ceia nada mais é do que um lembrete. A discordância não é simplesmente periférica. Não é um lembrete do que aconteceu na cruz há 2000 anos atrás. Até para encerrar, porque dava para falar de... Então, para começar assim, ele vai falar, então, o exemplo dele de que não há unidade dentro do protestantismo é teologia sacramental, ou seja, os protestantes, eles não têm unidade, porque os batistas enxergam o batismo de uma forma, os presbiterianos enxergam de outra, eles enxergam a Santa Ceia de uma forma e o outro enxerga de outra.
Mas, novamente, voltando aqui, teologia sacramental, a forma como uma determinada tradição, a forma como os batistas enxergam o batismo, não determina isso não determina o que é protestantismo ou não. Então, não existe uma teologia sacramental protestante. Existe uma teologia sacramental católico-romana, uma teologia sacramental luterana, uma teologia sacramental presbiteriana, batista, etc, etc, etc. Então, ele quer uma unidade nas coisas que não compete à definição de protestantismo. E é isso que ele peca, né? Ele fala, são em coisas básicas, né? Em coisas assim que são meio óbvias, inclusive. Então não existe uma teologia sacramental protestante, né? Existe uma teologia sacramental de uma tradição cristã particular. Por quê? Porque na definição do que é um protestante, ou não, não entra a questão dos sacramentos, entra os 5 solas da Reforma. Então, são esses princípios que entram na definição se alguém faz parte da tradição, faz parte do grupo de protestantes ou faz parte de outro grupo, né? Não tem absolutamente nada a ver esse exemplo que eu cito aqui. De muitos outros assuntos nessa questão das discordâncias, mas João Calvino dizia que as marcas da verdadeira igreja são 3. A correta administração dos sacramentos, a pregação fiel das escrituras e a disciplina eclesiástica. João Calvino. Ou seja, segundo o padrão calvinista, 90% das igrejas evangélicas hoje não são igrejas. Por quê? Porque não administram os sacramentos corretamente. Então, pelo próprio padrão calvinista, a maioria das igrejas protestantes de hoje não são verdadeiras igrejas. Por quê? Porque os sacramentos não são corretamente administrados, e Calvino dizia que uma das marcas da verdadeira igreja é a correta administração dos sacramentos. Então perceba que esse negócio de que... Uma coisa muito básica que ele não percebe. Aqui, o João Calvino, ele é da tradição reformada, certo? Então, na perspectiva de João Calvino, existe uma forma da gente verificar se uma igreja é verdadeira e se uma igreja é saudável. E ele dá parâmetros para identificar isso. Então, na visão de um reformado, o que é uma igreja saudável? Na visão de um reformado, uma igreja saudável é aquela igreja que adere à tradição reformada. E isso pode ser dito o mesmo pelo um católico romano e o mesmo por um batista, certo? Então é óbvio que se alguém não está dentro do que uma determinada tradição entende como a verdade, ele vai enxergar outras comunidades como erradas naqueles pontos, né? Então a questão é a seguinte, as diversas tradições, elas não estão debaixo de uma mesma jurisdição. Os luteranos vão enxergar que naquilo que os reformados diferem da sua visão, eles estão errados, e assim reciprocamente, né, os reformados em relação aos luteranos e todas as tradições de modo geral. Então não existe essa unidade, porque não são essas coisas que, embora todos eles sejam protestantes, porque o que define alguém ser protestante não é crer em todas as coisas de forma igual, mas o que determina alguém ser protestante é a aderência aos 5 solas da Reforma. E uma coisa muito importante, que também é consequência disso, as igrejas que a gente vê no Brasil, e são várias, que ele vai caracterizar como protestantes, elas não são. Por quê? Porque na sua prática, elas não têm aderência aos 5 solas. Então o cara lá é profeta, o cara lá traz novas revelações, ele claramente não subscreve ao sola escritura, certo? Então se ele não subscreve ao sola escritura, então ele não pode ser caracterizado como um protestante, né? Então, diferente do que os católicos romanos pregam, existem bem menos protestantes reais no Brasil do que de fato eles querem vender, porque eles querem tocar tudo ali no mesmo gato, né? No mesmo saco, para ficar mais fácil eles tentar refutar o outro lado, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aí, e se quer que a gente reaja a algum outro vídeo, deixa nos comentários, tá bom? Um abraço, tchau!